Todo mundo, ele tá meio cansado. Assim, É. a galera tá meio cansada, né, cara? Até Ouve a o cara voz, falando meio cansado. a voz do cara tá cansada. Não, cara, no Brasil o buraco tem uma pá embaixo, o pessoal segue cavando. Mas, assim, na minha visão é muito objetivo, não dá para desistir do Brasil. A gente não pode desistir do Brasil. Agora tem uma jornada imensa para fazer, porque você vai ter que ter reformas amplas que você só consegue com um quórum mais qualificado do que a gente tem hoje. Hoje você não tem um quórum apto a fazer reformas estruturais de verdade, porque os incentivos são todos negativos, então não faz. Mas, ao mesmo tempo, você percebe cada vez mais uma mobilização popular. As pessoas estão cada vez assim, cansadas mesmo, tô de saco cheio. E você tem a obrigação, pelo menos quem pensa o Brasil de forma mais consistente, você tem a obrigação de tentar mostrar opções e caminhos. Porque senão, de novo, vai ser a opção do cara que fala: olha, me dá um jipe, 2 soldados que eu resolvo isso lá no Uhum, Supremo. uhum. Me dá isso aqui, eu vou resolver, eu vou cortar aqui, eu vou fazer um ministério técnico puro sangue, ninguém vai. E essas coisas não acontecem na vida real. Então você tem que ter o trabalho, que é muito desgastante, explicar para a galera: olha, não é fácil, você vai ter que sentar ali, é uma democracia, então para qualquer coisa eu preciso de maioria. Pra uma coisa boa, eu preciso de maioria, para uma coisa ruim, eu preciso de maioria. Então a primeira etapa é você ter número suficiente para não permitir passar as coisas ruins. Já estamos ganhando. Aí você vai avançando nesse quórum, nessa quantidade de gente qualificada, para poder dizer: agora vamos começar a aprovar coisa boa? Vamos começar a aprovar coisa boa. E isso é antes de pensar em esquerda e direita, né, Não Alessandro? tem nada a ver com ideológico, pô. Corrupção não é ideológica. Corrupção é ambição, é dinheiro, é impunidade. Ganância. Ganância demais. É você dizer: olha, eu escolhi servir o povo, a população do meu país, do meu estado, vou viver a vida pública. Mas o salário é X. Você não vai conseguir enriquecer, irmão. Ninguém foi lá te buscar, meu irmão. Não, você pediu para todo mundo, Isso. entendeu? Pra Então, tu chegar no ministro do Supremo Tribunal Federal, meu irmão, é, assim, se tu não for o Toffoli, é um é, rolézão, meu irmão, o cara né? tem uma carreira longa Tu para tem que ter. fazer. E mesmo assim, isso é um troço esquisito lá no Senado, porque como eu disse, eu nunca fui da política, né? Uma das coisas mais constrangedoras que tem é a parte da sabatina e o beijamãos da sabatina, que é você receber lá autoridades que deveriam ser independentes e vão gabinete por gabinete para apertar a mão e fazer: olha, tal, eu me comprometo a... E aí o cara às vezes não faz bem o briefing dele, ele se compromete com um troço que é o contrário do que você pensa, mas ele acha que está agradando. Muita gente chega lá e diz: olha, vai ter portas abertas, eu não demonizo a política. Meu irmão, não quero porta aberta não, eu quero só que você faça seu serviço bem feito. Se você fizer bem feito, já tá massa. Mas com certeza absoluta você não vai enriquecer. Vai viver muito bem, muito melhor do que a imensa maioria dos brasileiros. Os salários são bons salários, mas não fica rico. Quando o cara fica rico, você tem que passar a Receita Federal, dar uma olhadinha nele, para dizer: como é que isso aqui aconteceu? Ah, não, mas a esposa dele, sei lá, tem uma consultoria, ela advoga. Show de bola. A doutora advoga em quê? Vamos saber aqui? Tá, a doutora fez isso daqui, porra, isso aqui não vale essa grana, não. A doutora fez mais alguma coisa? Não, não fez. Então tem coisa errada. O maridão da doutora fez? Ó, o maridão da doutora talvez tenha feito. Eu E acho que aí você conecta, né? assim, isso a gente tá falando só quando é muito gritante assim, porque É. se tu for parar pra pensar mesmo, na minha opinião, eu acho complicadíssimo um ministro do Supremo Tribunal Federal ter no seu círculo próximo pessoas que empreendem no direito, É. sabe? Isso é complicadíssimo. Pô, se eu sou um ministro do Supremo Tribunal Federal, a minha esposa advoga, tem uma empresa um escritório de advocacia, é óbvio que vai chegar ali É. um troço pra se valer dessa proximidade. Pô, não precisa nem ser muito inteligente, não, meu irmão. Né? Como é que a gente permite um troço desse, faz vista grossa pro troço desse? Isso daí O não pior tem de como dar tudo certo. é porque, assim, a lei, o texto da lei proíbe. A lei proíbe que você seja juiz e você julgue causas onde está sua esposa como advogado. O que aconteceu há uns 3 anos, 4 anos atrás? O Supremo mudou o entendimento. O Supremo diz: não, a lei proíbe, mas eu acho que não. Acho excessiva essa proibição. Foi essa palavra. E aí os casos pularam assim para casa de mais de 1.000, acho que 1.400, 1.600 casos que tem algum envolvimento de parente de ministro. Então, assim, não é falha do legislativo, não, porque a lei diz que não pode. Mas os caras sentaram lá e dizem: não, pode. E a partir daí a coisa estoura. É porque, na verdade, quando você fala isso, o Moraes diz que é fake news, que o Supremo Tribunal Federal nunca decidiu isso, etc. Mas é que, especificamente, o STF decidiu, por maioria de 7-4, que os magistrados poderiam julgar clientes dos seus cônjuges. Isso. Só que não quando o cônjuge assina a causa específica. Isso. Agora, se o cliente é do escritório do cônjuge, onde o cônjuge atua, seja a esposa, seja o marido do ministro ou da ministra,
do Tribunal Superior, de qualquer outro tribunal, seja filho, seja sobrinho e tal, se for cliente, mas não, a pessoa não estiver envolvida no caso específico, aí pode julgar. Então você começa a ter vários caminhos para você dissimular aquela clientela. E no fundo, o escritório de advocacia, ele está capitalizando em cima do chamariz do cargo do patriarca ou da mulher ali, da família, porque o empresário, e isso já foi confessado por empresário, muitas vezes em off, na imprensa, matéria jornalística, ele tem que escolher entre 2 escritórios. Ele fala, olha, eu acho que eu tenho mais chance se eu escolher o escritório da esposa, do ministro, do Tribunal Superior, do filho, do sobrinho. Você vê, inclusive, outros advogados, Cacai aí, cheio de clientes na Lava Jato, etc., que está reclamando da concorrência. Justamente porque há uma procura em razão do vínculo. Uhum. E aí eles fingem que isso não é nada demais, quer dizer que isso é natural, não tem nenhum crime cometido, etc. Mas eu acho que a gente não pode naturalizar isso. Agora, o senhor falou a respeito de sabatinas, eu queria trazer justamente isso, porque estamos às vésperas aí da indicação da sabatina com o Jorge Messias, indicado pelo Lula para assumir a vaga do Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. Eu resgatei e publiquei no meu canal vídeos da sabatina do Toffoli de 2009, que ficaram fora do ar aí por 17 anos. O Toffoli, eu assisti às 7 horas de sabatina, ele prometeu uma série de coisas que... Mas tá assistindo no 2x, né? Oi? Tá assistindo no 2x, né? Eu Porque deve ser chato pra cacete. Acho que eu botei ali 1.5, mas ele falou várias coisas que ele iria fazer, ou em princípios que ele teria, que ele colocaria em prática no Supremo Tribunal Federal, e fez tudo ao contrário. Tem um caso muito emblemático, e viralizou o vídeo que eu fiz de compilado das frases dele naquela sabatina, que ele falou que o Poder Judiciário não age de ofício. E em 2019, ele abriu o inquérito das fake news de ofício, e até hoje é relatado pelo Alexandre de Moraes, já vai fazer 7 anos. Quer dizer, os indicados, eles fazem um teatro também, muitas vezes ali, e cai quem quer, obviamente. Então vocês falaram do rabo preso dos senadores, e isso interfere, evidentemente, na aprovação ou não do nome. Quer dizer, como é que o senhor encara a indicação do Jorge Messias? Tem a questão acadêmica, mas tem os vínculos políticos, e nesse momento específico, só para deixar aqui a pergunta completa, em que ele não só tem um histórico ali de atuação junto ao PT, ao lulismo, de ter sido o portador do termo de posse que a Dilma mandou para o Lula, para evitar que ele fosse preso, o Bessias, porque ela estava gripada, a tese de doutorado que exime a Dilma de responsabilidade sobre a crise econômica, e agora pediu ao X que derrubasse postagens críticas ao PL da misoginia, depois fez um adendo ali não, dos jornalistas não, mas das outras pessoas sim, como se tivesse 2 categorias, e a gente vem num cerceamento de liberdade de expressão, de crítica, de imprensa. Porra, nessa eu fico aonde, mano? Porque eu não sou jornalista, mas e aí? Pois é. Também não posso? Você tá... Cuidado. Pois é. Vai lá, desculpa. Como o senhor avalia? Qual será a sua postura? A gente vai ter... As sabatinas, ao longo desses anos, são cada vez menos sabatina e mais um teatro apenas para cumprir uma etapa formal burocrática. Eu votei já 3 ministros, né? Então eu votei contra a indicação do ministro Cássio, votei contra a indicação do ministro Dino, votei a favor da indicação do ministro Zanin. E aí você percebe que são perfis, né, dos 2, Zanin e Dino, homens de esquerda, né, supostamente, vinculados ao Lula diretamente, politicamente. E o voto contra teve muito essa base, né, do viés político, né? Então, no caso do Cássio, eu apontei que tinham problemas no currículo dele, ele tinha vinculação na política com figuras que respondem a processo e tal, e depois tudo se confirmou, o Cássio viajando de jatinho com o dono de Bet. O Dino, por outro lado, não tem notícias de nenhum crime ou coisa que o valha, mas o senhor é político, o senhor já deixou a magistratura para ser político, vai ser político sentado na cadeira, e hoje acho que todo mundo está vendo que a atuação do Dino tem muito a pegada política, que eu acho que não é o bom para o momento. E votei a favor do Zanin, que foi advogado do Lula. Mas por quê? Porque na sabatina e na conversa prévia ficou claro que o Zanin tem uma vinculação com o Lula, mas que nos outros pontos atende o perfil. Vamos ver a sabatina do Messias para a gente entender qual é a categorização que a gente consegue colocar nele. Então, por exemplo, eu não acompanhei essa última petição dele relativa à liberdade de expressão, eu não tenho esse dado na mão. E também não acompanhei uma discussão que tem hoje muito presente nas redes, que diz respeito ao aborto, né? Seria uma manifestação dele e tal.
Até porque eu estava envolvido nessa outra confusão, né? Eu já estava brigando com o ministro que está na cadeira, né? Não deu tempo de brigar com o ministro que está querendo sentar na cadeira. Aí a gente vai fazer agora esse levantamento, a gente vai ter a sabatina dele, acho que na próxima semana, né? Com votação. A tendência é total de aprovação, como sempre é. É dia Mas 29, né? Hoje é 20 23. então a tendência é de aprovação, 22. não tenho dúvida nenhuma, O que porque quer dizer sabatina? era para ser um grande questionamento, onde você ia detalhar. Se você vai para os Estados Unidos, a sabatina dura 2 dias, 3 Uhum. dias. Você pergunta a intenção do cara, discute julgamento anterior. No Brasil, não. O cara faz assim, olha, cada um pode perguntar por 10 minutos, perguntam 5 de cada vez aí, ou 3 de cada vez, a depender. E o cara anota e responde o que ele quiser. O que ele não quiser, ele não responde e tal. E a Eu- maioria tem um monte de louvor também no Não, meio não, dessa. pô, né? mas quem é que quer brigar com um cara que vai ficar sentado na cadeira 30 anos? Né? É 30 anos com a cadeira importante, né? E confrontar isso acaba sendo. Não tem incentivo nenhum para você confrontar. Mas no passado se fazia, mesmo com toda essa ressalva. Então, por exemplo, o presidente hoje da comissão, que é o senador Otto Alencar da Bahia, ele sempre conta a história dele votando contra a indicação do Alexandre de Moraes. Com que ele diz: olha, eu tenho uma boa relação e tal, mas não voto em ninguém indicado pelo Temer, né? Porque ele é próximo ao PT e tal, ele entendia aquela coisa como golpe, aquele papo todo. Então, no passado, você tinha mais esse tipo de negócio, mas ele foi rebaixando o nível do jogo de um jeito que hoje você. Algumas pessoas vão gravar o seu videozinho para dar satisfação na rede social. Pouca gente manifesta voto aberto, porque tem medo das retaliações. Mas acredito que ele vai passar. Eu acho que o grande problema na indicação do Messias não é nenhum defeito ou qualidade, pelo menos do que eu tenho visto agora, é a idade. Eu acho que a gente tem que encontrar um caminho de mudança da Constituição Uhum. para aumentar essa idade ou diminuir o tempo de permanência. Porque o cara chega lá muito novo, é como o Gilmar. Você vê muita coisa que o Gilmar faz, é porque ele tem uma percepção de que o Estado é ele, que ele é o tribunal. Ele está lá, tem, sei lá, 20 anos, 30, o Fernando Henrique botou ele lá. E ele está lá e vai continuar mais uns 6 anos, 7 anos, não sei. O cara começa a confundir as coisas. Então é importante, tem dezenas de propostas de emenda à Constituição para resolver isso. Nenhuma avança. Por quê? Porque os ministros não querem. E aí atravessa a praça para dar recados. Ó, se aprovar um negócio assim, a gente vai dizer que é inconstitucional. Se aprovar assado, a gente vai dizer que é inconstitucional. Então, acho que esse processo que a gente está agora, de muita pressão, talvez vá abrindo a porta para a gente poder avançar em coisas mais positivas, mais Ah. concretas. Ó, limita a idade mais, limita a permanência, veda essa coisa de parente ficando rico, que seria o lado bom da coisa, né? Veda o ministro ficando rico, né? Cria uma corregedoria nesse negócio, porque eles não têm corregedoria, eles não têm ouvidoria, eles não estão submetidos ao Conselho Nacional de Justiça. E nessa confusão com o Gilmar, a gente recorreu ao Gilmar, eu fiz questão que a advocacia do Senado fizesse um recurso diretamente para o Fachin também, para forçar o Fachin a se manifestar. E ele se manifestou, dizendo o quê? Eu não tenho hierarquia sobre o ministro, aqui todo mundo é igual. Uhum. Então, se ele deu a decisão dele, eu tenho que esperar ele liberar aqui para que o colegiado avalie. Eu, como presidente, não posso corrigir a decisão do ministro. Vários fizeram isso no passado. Mas o Fachin entendeu que ele não podia fazer. O Faquinha é mais devagar nesse sentido, né? Ele é mais Ele não é de guerra, não. comedido. É um né? cara mais tranquilo, mas acho que para o momento talvez seja uma boa solução. Se ele conseguiu, a Rosa Weber, com aquele jeitinho dela, super tranquila, ela conseguiu acabar com um negócio que era as vistas infinitas. Uhum. Do jeitinho dela. Rodou, já tinha passado no Senado uma PEC acabando com isso, e ela lá por dentro costurou e conseguiu sair com a resolução interna proibindo as vistas internas. Hoje tem 90 dias de prazo. Alguns cumprem, outros não, mas já mudou bastante. Então talvez o Fachin consiga também. É o que ele está tentando com o tal código de ética. Ele está tentando, vamos dar uma moralizada nesse Uhum. negócio que está demais.